Para dar início, eu vou passar a palavra para a Janaína Lima, do Centro de Referência da Diversidade. Boa noite, Janaína. Bom, primeiramente, boa noite a todas e a todos. Eu entendi primeiramente, acho que agradecer o convite, né, não só da faculdade, mas do coletivo aí, de convidar a gente para estar fazendo essa discussão e num espaço tão, talvez privilegiado para alguns, talvez não para outros, depende muito da visão e do espaço que você ocupa. Mas acho que é muito interessante trazer essa discussão da exploração sexual para uma faculdade tão conceituada quanto essa. E eu entendi o convite, apesar de ter sido assim de última hora, seria discutir um pouco a questão da regulamentação a partir da minha vivência enquanto profissional do sexo, né? E aí depois na programação eu vi enquanto centro de referência, que é o outro trabalho que eu faço também. Então eu vou tentar meio que fazer um paralelo, mas eu acho que vou centrar um pouco na questão de ser profissional do sexo para tentar até facilitar talvez a minha visão dentro do projeto de lei do deputado João Williams, que é da regulamentação da profissão, né, dos profissionais de sexo. Aí o que eu fiz, né? Eu já conhecia um pouco, já tinha dado uma lida no projeto de lei, que é de 2012, que na verdade ele regulamenta a atividade dos profissionais do sexo. Mas é muito interessante que quando a gente dá o primeiro clique para procurar algo sobre o projeto de lei, sobre a prostituição, você cai em legalização, né? E essa palavra é muito interessante, né? Legalização da prostituição. Quando você dá um clique no Google para procurar, você encontra a palavra legalização da prostituição. Por que eu trago a questão de como você consulta no Google? Porque acho que tem um pouco a ver com a minha fala, até do que parece, dependendo da interpretação de quem está lendo, que esse projeto, na verdade, ele é meio, ou inteiro, contraditório, no sentido do que ele diz, num como todo, de garantir direitos para profissionais do sexo, né? Aí, diante desse garantir de direitos, dentro da Faculdade de Direito, vamos pensar um pouco do projeto de lei. E aí, muito interessante que o projeto também ele já se chama Lei Gabriela Leite, né? Para quem não conhece, Gabriela Leite é uma famosa prostituta da Vila Mimosa, Rio de Janeiro, que por anos de sua vida trouxe aí uma associação no peito, carregando sozinha, né, a duras penas, e que morreu recentemente de câncer, mas que sempre se auto-intitulou não como profissional do sexo, mas como puta, né? E aí eu não sei que parte da história, né, que essa profissional tão autônoma quanto a Gabriela, eu não sei que parte da história que eu perdi, que o nobre deputado conseguiu convencê-la a botar o nome de um projeto para profissionais do sexo, que ela sempre foi contra, botar o nome desse projeto, o nome dela. Então, continua aí a contradição dentro desse projeto de lei. E aí eu dei uma lida no projeto, reli novamente de ontem para hoje, para tentar fazer essa discussão, e fiquei pensando, né, o que eu, enquanto profissional do sexo, porque tenho meu emprego no centro de referência, mas antes disso eu acabei optando por ser profissional do sexo por um período da minha vida e ainda faço como complementação de renda. Então eu fiquei pensando como que isso poderia ajudar de alguma forma, né? Que mudança significativa ele traria para a minha cidadania, né? Estou dando uma lida, nada do que a gente não pense em comum acordo, mas é interessante que o que ele traz também não é nada de novo do que já existe com projeto ou sem projeto de lei, né? Porque considera-se profissional do sexo toda pessoa maior de 18 anos e absolutamente capaz que voluntariamente presta serviços sexuais mediante a remuneração. Quer dizer, isso não é novidade para ninguém. E eu me intitulo enquanto profissional do sexo porque faço, porque gosto e porque recebo por isso. E não há atrás de mim ninguém que me explore, ninguém que ganhe as custas do programa que eu fiz. Então, até aí a gente está de comum acordo. O que eu não entendo vai regulamentar o quê se isso já está regulamentado? Ser profissional do sexo no Brasil não é crime, até onde eu sei, né? Então, eu posso continuar fazendo o que eu faço com ou sem projeto. O que o projeto parece que pode vedar? Eu fico pensando em que momento
com esse projeto aprovado, eu terei uma pressão para ter, talvez, algum patrão ou ter algumas obrigações que hoje eu não tenho. O que esse projeto traz de novo? Não consigo ver. O profissional do sexo pode prestar serviço como autônomo. Eu já presto como autônomo. Eu posso ir lá, pagar o INSS à parte, mesmo como profissional do sexo, porque dentro das leis trabalhistas isso é garantido. Então, até então, nada de novo. Coletivamente cooperativa. Fiquei pensando como que é isso, né? Como que eu vou trabalhar em cooperativa? Seria as famosas surubas que já acontece? Também então não tem nada de novo, porque aí você pode juntar 4, 5 travestis ou 4, 5 mulheres profissionais do sexo, partir para animar uma despedida de solteiro e fechar um pacote com eles de 5 mil e depois dos 5 mil vai ser dividido. Então a cooperativa também já existe sem precisar ter nada formal, pagar imposto a mais sobre isso do que além do que eu já pago. Perfeito. E aí, dentro das alterações, também não vi nada de interessante dentro do que não existe. Casa de exploração sexual, rufianismo, blá, 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 tudo que a gente já conhece. E aí eu falei, vamos partir, então, diretamente para os objetivos gerais, para ver o que ele diz no seu contexto geral. E aí eu tenho aqui, dentro do PL, o objetivo principal do presente projeto de lei não é só desmarginalizar a profissão, e, com isso, permitir aos profissionais do sexo o acesso à saúde, ao direito do trabalho, à segurança pública e, principalmente, à dignidade humana. Mais que isso, a regulamentação da profissão do sexo constitui instrumento eficaz ao combate à exploração sexual, pois possibilitará a fiscalização em casas de prostituição e o controle de Estado sobre o serviço. Falei, porra, que contraditório. Se eu estou falando que existe casa de prostituição, eu quero fiscalizá-la para quê? Se há uma casa de prostituição e dentro do projeto mesmo está falando da questão do rufianismo, da casa de exploração, e eu sei que é algo que já é ilícito, então o combate tem que ser lá. A regulamentação de alguma coisa é para lá. Então o projeto parece que ele cobre muito mais quem usa hoje da prostituição para viver da exploração dessas pessoas. Porque quando eu tenho um facilitador, e esse projeto vai facilitar, que eu traga pessoas de outros estados para se prostituir no estado de São Paulo, porque é a maior capital do Brasil, e é o foco, é a porta para a Europa, a porta para outros países, aí eu estou acabando facilitando. Em que momento que esse projeto me contempla? Ou em que momento ele descontempla? Garantir a saúde. Mas isso já não tem garantia? Eu não teria que ter, pelo menos? E aí eu pergunto para vocês que estão estudando isso. Porque, teoricamente, no direito universal humano, a gente teria direito a algumas coisas muito básicas. Quando você vem para a Constituição brasileira, eu teria direito à saúde, independente de ser profissional do sexo ou não. Isso eu teria que ter garantia. E isso eu já não tenho, e isso você já não tem se você não tiver grana. Porque o nosso SUS está tombado, né? E aí vai garantir de que forma aqui? Se eu não trabalhar o SUS, eu vou garantir como a saúde para profissionais do sexo? Fingindo que com uma lei que regulamenta uma profissão que não é ilegal, eu vou criar um patrão, eu vou criar uma cooperativa para controlar o quê? Eu quero controlar a vida particular das pessoas que fazem sexo pago, ou eu quero, de fato, facilitar a vida dessas pessoas? Porque, se fosse isso, para desmarginalizar, não seria desmarginalizar a profissão. Seria desmarginalizar a mente de quem consegue olhar para isso e conseguir ver marginalidade naquilo. Né? Trabalhar essa questão, porque se tem duas pessoas adultas com consenso fazendo sexo, se ele é pago ou se ele é de graça, não é problema meu, é problema deles lá. É o particular deles. Então, eu não consegui compreender com isso. E aí eu trouxe essas pequenas interrogações até para a gente tentar dialogar aqui, que é essa proposta que eu havia entendido no primeiro momento. De que forma que a gente dialoga com o projeto? E aí eu pergunto ao nobre deputado, se estivesse aqui, né, ou se ele tiver acesso à gravação que vocês vão postar depois, e com que grupo ele conversou para tentar chegar ao consenso dessa necessidade. Porque a única referência que o projeto faz, e aí é um erro que a gente tem horroroso no Brasil, que parece que tudo que é de fora é mais bonito, é mais legal e é mais bacana. E a referência que ele me faz é um projeto das prostitutas alemãs. E eu lá sei qual era a realidade das prostitutas alemãs
para achar que é a mesma realidade do Brasil e querer adequar aqui? Ou será que eu chamei um grupinho de associações de profissionais do sexo que tem lá o seu dinheiro, que ganha de financiamento de verbas e tudo mais, para discutir algo que seria ter que ser discutido com quem? Com quem está na base, com quem de fato é profissional do sexo. Porque se eu pegar um grupo de pessoas exploradas e apresentar esse projeto, com certeza elas vão ficar muito felizes e achar que é melhor para a vida delas. Se eu pegar um grupo de garis hoje e falar para eles, olha, eu quero mudar o nome de garis, mas aí vocês vão trabalhar só 3 horas, que eu acho que eles mereciam trabalhar só 3 horas, porque o que ganha um gari e o quanto trabalha, isso deveria levar a gente à reflexão, em vez da gente ficar se preocupando com quem faz esse programa, pago ou não, com esse tipo de projeto. E aí, me desculpa, o nobre deputado, que eu admiro muito e admiro diversas coisas que ele já escreveu, mas esse projeto escrito dessa maneira, eu consigo ver um controle sobre a vida de pessoas. Eu consigo ver uma mudança da questão do profissional do sexo para algo que vai ser muito mais controlado, e eu não sei e tenho medo de pensar no que isso pode acontecer. Que tipo de controle eu acabo tendo para isso? Eu vou deixar de ser explorada por um cafetão, por uma cafetina, e passarei explorado pelo Estado? E aí o Estado faz o quê? Ele assume o papel de explorador dentro desse projeto? Porque, dependendo da forma que está escrito, é isso que eu consigo compreender. Porque é aquilo que eu digo, acho que cada um escreve o que quer, mas a interpretação é de quem lê. E a interpretação que eu faço, enquanto dependente do que eu faço, eu percebo isso. Eu percebo, de alguma forma, se ele tentou adequar, para nós não serve. E não serve para quem? Para quem vive de sexo porque quer. Porque gosta, porque faz, porque sabe ser profissional com isso. E aí eu não estou falando, novamente, por isso que eu trago para vocês. A questão da exploração deve ser combatida, e esse projeto não vai ajudar. Combater a prostituição é, sim, é acionar conselhos tutelares e ir onde está o menor ou a menor sendo explorada. É fazer um trabalho com esse conselho, fazer um trabalho com a justiça e garantir a integridade disso. E se a família está de comum acordo, ou se abriu mão desse adolescente para ele ser explorado, a família também precisa ser acionada. E esse é o papel do Estado. E é esse papel que deveria ser o tipo de lei que a gente precisaria para garantir que, minimamente, a pessoa que quiser ser profissional do sexo possa ser profissional do sexo. Isso já garantiria. Garantir segurança não é criar um projeto de lei que as pessoas tenham que se registrar de alguma maneira para provar que é profissional do sexo ou não. Entende? Garantir segurança é ter a polícia para garantir também a segurança para prostitutas e travestis e garotos que fazem programa por dinheiro e porque querem. E não por a polícia para inibir ou para coibir a prostituição que existe. Eu acho que o recado que eu tenho para trazer aqui, no sentido da gente conversar e dialogar, seria nesse sentido. E aí eu estou aberta aqui para perguntas para a gente poder trocar um pouco figurinha. Obrigada. Obrigada, Janaína. Agora vou passar a palavra para Maria Fernanda, da Marcha Mundial de Mulheres. Eu estou com inveja da Janaína, que falou tão sucintamente. Vamos ver se eu consigo contemplar tudo que eu pensei de falar em tão pouco tempo. Então, vou pedir que você me avise quando faltar 5 minutos, senão eu me prolongo. Bom, queria começar falando, duas coisas. Primeiro é que eu trouxe uma publicação aqui que é da SOF. A SOF é uma entidade feminista que existe há mais de 50 anos em São Paulo, tem atuação local, e nacional e latino-americana. E essa publicação expressa o pensamento da Marcha Mundial das Mulheres sobre o assunto. E nós fizemos recentemente um vídeo também para debater a questão da prostituição, que está no YouTube, aberto aí, convido vocês todos e todas a assistir e debater sobre o assunto, né? Bom, eu queria começar falando que um conceito importante para a gente debater a prostituição é o patriarcado, né?
O patriarcado é uma... Eu não sei se vocês estão habituados com esse vocabulário que normalmente as mulheres feministas usam bastante, que nós vivemos num sistema que é patriarcal, que é racista, que é misógino. Então, eu acho importante localizar, e me desculpem se eu estou me repetindo, né? Mas o patriarcado ele é um sistema social, político e econômico no qual homens controlam individualmente e coletivamente o trabalho, o corpo e a sexualidade das mulheres. Eles são valores, regras e políticas que se baseiam na suposição de que existe uma superioridade masculina natural na sociedade como seres humanos. Então, esse sistema ele engendra um alto grau de violência sexista para impor essa superioridade e coloca as mulheres como cidadãs de segunda classe. Então, existe, para começar a discutir a questão da sexualidade, né, existe uma visão hegemônica que tenta reduzir a questão da prostituição como um trabalho como outro qualquer. Né? Então, como se eu, de fato, pudesse escolher, eu vou ser engenheira ou eu vou ser prostituta. Eu vou ser prostituta ou eu vou ser arquiteta ou advogada. Né? Então, nós acreditamos que essa ideia, né, de que coloca a prostituição como uma atividade como outra qualquer, ela vai sendo naturalizada, né, e também aí surgem várias propostas de lei que regulamentam a prostituição como uma atividade profissional. Né? Essa visão ela simplifica, né, e ela esconde também que a prática da prostituição ela envolve um alto grau de violência, né, das pessoas que estão sendo prostituídas, majoritariamente são mulheres. Né? Existem, claro, homens que se prostituem, travestis, transexuais, mas majoritariamente são mulheres que estão a serviço da prostituição. Né? E mais que isso, ela envolve empresários, clientes, cafetões, cafetinas e Estado. Eu não sei se vocês ficaram sabendo recentemente, o Estado de Santa Catarina fez propaganda do turismo sexual na Copa. Né? Então, é o Estado promovendo a prostituição como forma de entrada de divisas. Ou, no Rio de Janeiro, recentemente, numa propaganda para as pessoas não jogarem bituca de cigarro no chão, botaram a bunda do cigarro igual à bunda da mulher, então tinha um desenho de uma nádega feminina. Então, um claro apelo sexual, né, a ideia de que as mulheres brasileiras são fáceis, são disponíveis para o sexo, são baratas e que aqui, então, os homens podem chegar e comprar sexo sem nenhum problema. Né? E, portanto, né, como existe, né, esse conjunto de atores, né, clientes, cafetões, cafetinas, estados e tal, ele não pode ser encarado como uma atividade, algo do comportamento individual, né, algo que alguém decide livremente por escolher eu vou ser prostituta. Né? Mas como uma instituição que está profundamente ancorada nas estruturas econômicas e na mentalidade das pessoas. Né? E essa ideia, né, que naturaliza a prostituição como algo comum, corriqueiro, que sempre existiu, na realidade ela esconde o sujeito que é demandante dessa atividade, que são os homens. Ainda que majoritariamente são mulheres prostituídas, nós sabemos que, aí a Janaína pode confirmar isso para mim, quem demanda o sexo são homens, seja com outros homens, com gays, seja com michês, seja com travestis e transexuais. E por que isso acontece? Né? Por que as mulheres, para os homens, é a invisibilidade, né? Eles procuram sexo, eles pagam pelo sexo sem camisinha, eles às vezes usam de violência, estupram, forçam as mulheres a ter práticas que elas não querem, porque entre quatro paredes isso não existe regra que determine, né, o que ela vai fazer, o que ela não vai fazer, e recai sobre as mulheres o estigma,
né? Então, as mulheres são desprezadas, né? São estigmatizadas como vagabundas, como putas, e confinadas, né? Então, nós sabemos que aqui nas ruas do centro de São Paulo, né, nos prédios onde a prostituição ocorre, as mulheres são obrigadas a pagar o aluguel do quarto, a pagar o aluguel do lençol, a pagar a comida que ela vai ter ali naquele espaço. Ela não pode sair e, muitas vezes, ela também tem que comprar os adereços e as peças e as roupas dela do próprio dono do prédio, dono do quarto, dono disso, dono daquilo. Então, a ideia de que o dinheiro das mulheres fica com elas não é uma realidade, né? Porque mesmo as prostitutas que são de luxo, elas certamente têm que manter um grau de endividamento e de gastos que, normalmente, tudo que ela ganha praticamente vai nesse... Está acabando meu tempo? Desculpa. E por que para nós, mulheres feministas, né, a prostituição é uma questão que é de todas, né? Porque a prostituição, ela reforça, né, relações patriarcais de comportamento, né, onde as mulheres estão subordinadas ao prazer feminino. Então, para nós, é uma questão de todas as mulheres, não é uma questão só das mulheres que estão envolvidas na prostituição, né? E muitas vezes também nós somos acusadas de sermos moralistas, né? Porque vocês que questionam tanto, ou que falam da liberdade do corpo, né? Pela legalização do aborto, por que vocês não são favoráveis, então, à legalização da prostituição? Primeiro porque a legalização da prostituição, para nós, legaliza a exploração, né? A Janaína colocou muito bem que o projeto do Jean Williams, ou ainda do Gabeira, que é anterior, ele não trazia benefício nenhum para as mulheres ou para as pessoas prostituídas. Ele traz, sim, benefício para quem explora a prostituição, né? Então, o projeto fala lá que se o cafetão, a cafetina, o empresário do sexo ou da indústria do entretenimento se apropriar de mais que 50%, então aí ele está contra a lei. Mas se ele se apropriar de 50% do ganho dela, então está tudo ok. Então, na verdade, essa ideia, né, de que as mulheres optam livremente para ir para a prostituição, na real, esconde essa indústria que movimenta milhões de reais e que, para nós, não existe liberdade sexual quando existem relações econômicas, financeiras envolvidas, né? Então, não tem liberdade e igualdade para as mulheres enquanto tivermos presas entre a dicotomia entre putas e santas, né? Essa ideia de que nós ou somos putas ou somos santas, né? Então, se a gente é santa, mãe de família, e etc., etc., você está ok, está dentro dos padrões. Ou então, se você transgride um pouco as regras, né? Se você sai à noite sozinha, se você veste uma roupa mais curta, e se você, por isso, é cantada, e você não aceita essa situação, aí então você é puta, você é vagabunda, e etc., né? Então, esse modelo, né, que é patriarcal da nossa sexualidade, né, coloca os homens numa situação muito confortável, né, como se nós, mulheres, tivéssemos uma sexualidade passiva, né, e que os homens demandassem sexo, porque, naturalmente, eles são assim, viris, eles são incontroláveis na sua sexualidade. E isso, portanto, legitima a prostituição, porque as santas ficam em casa, cuidam da reprodução, e os homens, então, vão ter acesso ao corpo das mulheres a partir da prostituição, né? Para nós, assim, ao contrário, né, do que a sociedade diz, né, as prostitutas não são indignas, não são pessoas... Para nós, são nossas amigas, nossas irmãs, nossas companheiras, nós somos solidárias a elas, e nós entendemos que estão numa situação de exploração e, portanto, nós queremos também políticas públicas que combatam essa visão do estigma, da violência, porque elas são não só pelos clientes, mas pela polícia que rouba o dinheiro delas, pelos cafetões que roubam o dinheiro delas. Então, nós queremos, sim, políticas públicas de universalização, igual a Janaína falou, da saúde, né,
o SUS ele tem que funcionar para todo mundo e tem que ter políticas específicas para as mulheres e para as pessoas que estão prostituídas, mulheres e homens, e etc. Né? E nós queremos também questionar esse discurso liberal, né, que justifica a prostituição e propaga a banalização da sexualidade, né, e essa visão liberal, né, que então o sexo é isso, pode ser comercializado, tudo é mercadoria nesse pensamento, ao mesmo tempo que mantém a sexualidade feminina subordinada ao prazer masculino. Então, quem paga é quem determina a posição. Quem paga é que determina que tipo de sexo vai ser realizado ali. E nós não achamos que nenhuma mulher, nenhuma pessoa, nenhum homem pode ter essa sua sexualidade subordinada a essa situação. Né? Esse discurso, né, de que a prostituição é a profissão mais antiga do mundo, né, na real, ele cumpre esse papel de naturalizar a ideia de que prostituição sempre existiu e que não existe uma sociedade capaz de ser livre da prostituição. Então, nós queremos desnaturalizar esse discurso que legitima a prostituição, que legitima a exploração das pessoas, da sua sexualidade, que é algo de mais íntimo, né, e de mais valoroso que uma pessoa pode ter o controle sobre o seu próprio corpo. Né? E estou falando muito rápido, gente, estou com medo de acabar meu tempo. Né, na sociedade, aí falando um pouco mais dessa sociedade nossa, que é ocidental, né, nós podemos levantar dois aspectos, né, importantes que reforçam esse pensamento. Uma é o papel do cristianismo, né, sua influência na constituição das relações sociais, né, que constrói valores e que orienta também valores. Então, a monogamia, né, então a mulher que é responsável não só pela procriação e pela perpetuação, ela é responsável também pela garantia do sangue, né, da hereditariedade. E também as mudanças introduzidas pelo capitalismo. Né? Tanto a mercantilização, né, no capitalismo, tudo se torna mercadoria, água, ar, natureza e o corpo das pessoas. Né? Então, com o capitalismo, você tem não só a concentração da riqueza, mas a concentração da propriedade privada e, claro, do outro lado, a pobreza. Né? No Brasil, além dessas relações, né, que são patriarcais, né, a nossa sociedade foi estruturada a partir do colonialismo, né, e do racismo. Né? Então, a ideia que as mulheres negras são hipersexualizadas, hiperdispostas ao sexo e, portanto, servem para isso, né? Por isso as mulatas, tipo exportação, essa imagem da mulher negra como uma mercadoria mais reforçada ainda do que das mulheres brancas. E as índias, né, que aparecem até nos livros didáticos como se estivessem sempre se oferecendo para os homens, né, para os colonizadores. Né? E é uma sociedade que foi construída com base no estupro, na violência sexual, com base nessa subordinação. Né? Um pouco mais assim dessa questão de como que vai se construindo uma ideia, né, de que é tão banal a sexualidade, que tudo é mercadoria, né? A gente tem fortemente o papel da mídia e da publicidade, né, que reforça essa ideia de que nós somos, de fato, disponíveis o tempo todo para o sexo. Né? E quando nós dizemos não, ou a gente é puritana, ou a gente é lésbica, ou a gente é mal amada, né? E quando nós saímos sozinhas, nós estamos querendo alguma coisa, né? Porque mulher sozinha é mulher disponível para ser cantada, para ser assediada e tal. Isso vai se agudizando nessa sociedade, né? Onde a pobreza ela atinge a base da miséria no Brasil e no mundo. Ela tem sexo, ela é de mulheres e ela tem cor, majoritariamente mulheres negras. Então, e aí, para
não estourar meu tempo, né? E a gente também poder ter tempo para o diálogo, eu queria trazer alguns dados, né, algumas informações. Na Europa, existem hoje cerca de 140 mil mulheres vítimas do tráfico e do mercado do sexo. E a estimativa é de que a cada ano entrem mais 70 mil. Né? Essas mulheres na Europa são do leste europeu, são latino-americanas, são africanas, basicamente. Né? Elas realizam em torno de 50 milhões de programas por ano, de programas, e movimentam cerca de 2,5 milhões de euros. Então, é até um pouco ingênuo achar que a prostituição é uma atitude individual, né? Porque existe um mercado riquíssimo, né, que lucra milhões e milhões de euros, que se apropria do trabalho, da escravidão, do serviço sexual de uma parcela de mulheres que é bastante grande. Né? As estimativas internacionais apontam que 40 milhões de pessoas se prostituem no mundo, sendo que 75% são mulheres e meninas de 13 a 25 anos. Se a gente for aqui em qualquer rua do centro de São Paulo, na Luz, nós vamos ver que a maior parte das mulheres que se prostituem aqui tem acima de 25 anos tranquilamente. Né? Mulheres que se prostituem com 70, com 60, com muitos anos, vivem há muitos anos da prostituição. E 90% delas são ligadas a cafetões. Então, uma pequena parcela tem o seu ganho para si, mas, claro, tendo que pagar todos os gastos aí que um programa significa. Né? E o mercado do sexo na Europa movimenta 14 bilhões de euros. Né? Aqui no Brasil, como é uma atividade à margem da legalidade e essa naturalização da prostituição, então ela esconde muito os dados. Né? Mas tem uma pesquisa que é da Pestraf, né, que é pesquisa sobre tráfico de pessoas, e ele localiza bem que é de mulheres e meninas, diz que tem hoje 241 rotas de tráfico interno e externo. Né? O Brasil ele é destino de mulheres traficadas também, na Nigéria, da Nigéria, da Bolívia, Suriname, Venezuela, República Dominicana. E a Pestraf revela que existe uma ligação muito concreta entre a pobreza e as rotas de prostituição. E aí eu queria falar de dois exemplos para finalizar. É que na Alemanha, por exemplo, que em 2012 foi legalizada a prostituição, né? Até hoje existem 44 pessoas sindicalizadas, sendo 4 homens. A taxa é baixíssima de mulheres alemãs. A maior parte das mulheres são do leste europeu, ou são africanas, ou são latino-americanas. Né? Então, aí, o índice muito concreto de que as mulheres que são prostitutas são pobres e são migrantes e estão lá à margem da legalidade local. E um outro exemplo, né, que é o exemplo sueco, que trata a violência trata a prostituição como uma violência contra as mulheres e criminaliza não as prostitutas, mas o cliente, né? O cliente como o demandante da prostituição. E naquele país, né, que é considerado um dos poucos países abolicionistas da prostituição, eles conseguiram, de 1999, quando adotou a legislação, reduziu pela metade o número de prostitutas no país, porque também foi oferecido políticas públicas para que as mulheres saíssem dessa condição de prostituição. E, com isso, eu termino para a gente poder, então, abrir para o diálogo. Obrigada, Maria Fernanda. Vou pedir quem quiser fazer alguma pergunta, se inscreva aqui com o Berê ou com o André, que está de roxo aqui, e aí a gente já abre para o debate. Pode ser com o André. Então, se não quiser escrever. A Mariana.
Você pode me perguntar logo. Pode. Aí quem quiser mais perguntas, pode anotar com o Berê. Oi, gente. Eu sou a Mariana, eu sou da Coletiva Feminista Radical Manas Chicas, sou do Comitê pela Abolição da Prostituição e do Abolish Prostitutional, que é uma organização internacional que combate a prostituição mundialmente. Eu fui bastante contemplada pela fala da Maria Fernanda, é uma excelente fala, e eu queria só acrescentar algumas coisas, alguns dados. Primeiro que a Janaína comentou que realmente não via como que o projeto de lei poderia ajudar as mulheres em situação de prostituição e os demais profissionais do sexo. E realmente o intuito do projeto de lei eu acho que está bem distante de ajudar qualquer pessoa que se prostitua, né? Porque a prostituição ela não é criminalizada no Brasil e o que o projeto de lei propõe é justamente descriminalizar os bordéis e a atuação dos cafetões e dos proxenetas. Fora isso, o projeto, eu acho que é importante a gente colocar que o projeto ele estabelece uma série de dicotomias falaciosas, né, no sentido de que ele estabelece uma divisão entre exploração sexual e prostituição, que a gente acredita que não existe, né, porque por todas as questões que a Maria Fernanda levantou, né, não é que a gente considera que todas as prostitutas sejam vítimas passivas, então elas foram sequestradas pelo tráfico sexual e acabaram na prostituição. A gente acredita que a escolha delas é condicionada por margens sociais bastante estreitas, tendo em vista as explorações capitalista e patriarcal. Então, nesse sentido, é importante a gente pensar por que mesmo no caso das prostitutas de luxo, em que as mulheres elas não têm cerceamentos econômicos, né, para escolher a prostituição, por que para as mulheres a prostituição ela se configura em uma escolha que não é proporcional no caso dos homens, né? Então, para uma mulher pobre, ser prostituta é uma escolha. Para um homem pobre, ser prostituto não é uma escolha. Então, é importante a gente ressaltar isso. E a gente acredita que, quando eu digo a gente, eu estou falando basicamente pelo feminismo radical e acredito também pelo feminismo marxista. A gente acredita que regulamentar a prostituição é institucionalizar socialmente o direito sexual dos homens sobre as mulheres. E por conta disso tudo, a gente acredita que não é que exista violência na prostituição, a gente acredita que a prostituição é violência, e por isso ela precisa ser combatida. Além disso, no projeto do Jean Willis, outra dicotomia que ele traz, aliás, é a diferença entre tráfico sexual e prostituição, né, quando, na verdade, dados mundiais mostram que a finalidade última do tráfico sexual é a prostituição. Então, sem prostituição não há tráfico sexual, por isso também é falsa essa dicotomia, não tem por que estabelecer na prática uma dicotomia entre tráfico sexual e prostituição. Outra coisa que o Jean Willis faz é diferenciar o tráfico sexual da solidariedade. No projeto dele, ele coloca que se há pessoas que precisam de ajuda para ir para outros países para se prostituir, a gente precisa regulamentar essa situação dessas pessoas que ajudam prostitutas, porque a gente não pode criminalizar a solidariedade, o que é uma visão bastante ingênua, né? Porque nem na prática a gente conseguiria separar o que é solidariedade do que é exploração sexual, né? Outra coisa que a Janaína falou, a qual eu me oponho bastante, acho que vale a pena a gente comentar aqui, ela disse, se ele é pago ou se ele é de graça, não é problema meu, se referindo às relações sexuais. E o feminismo ele é bastante contrário a essa situação, né, o fato de não ser problema meu. Então, assim, por muitos anos as feministas elas lutaram para desestabelecer a dicotomia entre público e privado, né, porque a gente sabe que a situação privada das mulheres foi por muito tempo não considerada uma situação de violência, de exploração, e que isso sustenta a exploração das mulheres também na vida pública. E eu acho que é a mesma coisa que dizer em briga de marido e mulher a gente não mete a colher. É falso isso também, é um problema nosso, a prostituição é um problema de todas as mulheres, né? A exploração sexual é um problema de todas as mulheres. E isso, dizer que não é um problema meu, é desconsiderar questões estruturais, né? Tanto de exploração capitalista e patriarcal. No comitê... Antes de falar um pouco do comitê, eu queria comentar também de outros dados. Assim, nos países que regulamentaram a prostituição, não houve mais segurança e nem mais saúde para as mulheres. E aumentou a prostituição ilegal, porque as mulheres elas não queriam ter que se registrar para continuar exercendo o seu trabalho. Existe, inclusive, um caso de um país que instituiu uma lei de conforto para as mulheres, em que as mulheres elas precisariam ter, não sei, travesseiros em todas as camas do bordel e tal. E, durante a fiscalização da polícia...
eles verificaram que não existia travesseiro em nenhuma das camas, e daí eles perguntaram para o cafetão, mas por que você não coloca travesseiros e tal, isso infringe a lei? E ele comentou, porque se a gente colocar travesseiros, os clientes asfixiam as prostitutas, até a morte. Então, essa ideia de que as mulheres escolhem a prostituição para viver é um absurdo, porque as mulheres não vivem na prostituição, elas morrem na prostituição. Por fim, eu só queria fazer um convite. A próxima reunião do Comitê pela Abolição da Prostituição acontece no dia 16 de março, um domingo, na União de Mulheres de São Paulo, que fica na Rua Coração da Europa, na Bela Vista. E a gente tem uma proposta, nossa principal atuação agora tem sido visar o projeto do Jean Willis, né, combater o projeto do Jean Willis, e propor o modelo abolicionista, que é o modelo nórdico, que a Maria Fernanda já citou, que é um modelo que criminaliza o consumo da exploração sexual, seja ela prostituição ou, por exemplo, pornografia, e que oferece saídas sociais e econômicas para as mulheres em situação de prostituição. Eu acho que é isso, gente. Obrigada, e fica aí o convite para todo mundo. Eu queria só fazer alguns apontamentos, e aí, para apimentar mais um pouco o debate, acho que, primeiro, isso deixa bem claro, né, e acho que a própria fala das meninas da Marcha Mundial de Mulheres, que eu respeito muito, já acompanhei diversas marchas, porque eu acredito na luta delas, ou pelo menos em parte da luta delas, é justamente isso, o quanto é confuso, o quanto as pessoas confundem profissional do sexo com a pessoa que está em exploração, com a pessoa que está prostituída. E acho que isso a gente precisaria diferenciar. E aí eu trago isso pelo seguinte, é muito interessante, porque pensando em todo o meu corpo, por que só o meu sexo incomoda? Só a exploração dele incomoda. É o único incômodo que há, porque eu posso ser explorada o tempo todo no meu cabelo, mas isso não é um incômodo. Eu sofro pressão, e aí eu estou falando, Janaína, eu sofro pressão 24 horas para alisar o meu cabelo. Eu ouço piadas para botar química no cabelo para ele ficar lisinho, porque é mais aceitável. Porque os homens preferem isso também para as profissões do sexo. Que elas podem ser, a grande maioria, negras, mas a grande maioria de cabelo liso. Porque você alisa na tora ou você explora o seu couro cabeludo com 500 MHz, fazendo sempre uma renovação a cada 30 dias ou a cada 3 meses no máximo, porque depois fica insuportável. Né? É muito interessante, porque as outras profissões elas são exploradas o tempo todo e não há tanta comoção quanto com essas pessoas, quanto há para a pessoa que faz sexo por dinheiro. E aí eu quero o tempo todo lembrar, estou falando de quem faz por dinheiro porque quer, porque está ali. E aí quando eu digo e mantenho que não é problema meu e nem seu, e nem deles, porque não há problema em fazer sexo. Há problema em fazer sexo para alguém aqui? Pode ter que alguém que não queira ou não goste de sexo, e a gente respeita também. Mas quem gosta de fazer sexo não faz lá no seu canto, no seu... Isso não vejo. O que eu estou dizendo é, se houve exploração, se houve violência, se houve agressão, isso eu não estou de consenso. Mas dizer que não há pessoas que fazem sexo por dinheiro, ignorar isso e querer jogar isso na culpa das mulheres que são exploradas, isso sim é um grande problema para nós. Porque a gente tem um grande problema no Brasil, que é o machismo. O machismo impera. E talvez por conta disso, lógico que a maioria dos nossos clientes, e dos clientes das mulheres e dos homens que seja, a maioria sempre vai ser masculina. Porque a gente sabe que o homem tem prioridade no nosso Brasil, infelizmente, para tudo. A maioria está aqui. Ó. De quantas mulheres a gente tem discutindo prostituição e quantos homens tem? Qual é o motivo? Não sei, mas a gente percebe que eles ainda têm essa vantagem à frente das mulheres. Isso precisa ser levado em conta até para pensar em numeração. Mas não estou, novamente, falando de quem está em situação de exploração. Isso precisa ser combatido. E não preciso do projeto de lei para combater isso. Eu não preciso do projeto de lei para combater casos de exploração. O que não dá é, eu finjo que vejo
ou finjo que não vejo. Ou eu critico, mas eu também não faço nada para mudar isso. Ó, sou totalmente contra. Mas o que eu faço? Qual é o projeto de relevância? Que bandeira que eu estou levantando de fato para tirar a pessoa dessa situação? A bandeira é errada, porque eu estou tirando o direito de quem tem, querendo criminalizar algo por conta de pessoas que estão sendo exploradas. Por que eu não faço essa mesma coisa com os garis, por exemplo? Por que não há essa comoção total com os garis sendo explorados? Porque a mão de obra que eles fazem, pela quantidade de horas e pelo mísero salário que ganha, não há essa comoção. Não há essa comoção pelo professor, pela professora que está na sala de aula. Alguém já acompanhou o dia a dia de um profissional da educação? E eu estou falando de educação infantil. Alguém já acompanhou o dia a dia de um profissional da educação? O quanto ele é explorado? E o quanto isso choca para alguns, para outros não choca nada, outros acham que é um problema do governo, outros acham que o problema é da Dilma porque está na atual gestão. É complicado. E aí a gente precisa rever mesmo. Porque eu aceito numa boa com o meu corpo ser explorado na academia. Eu preciso sair de lá com barriga zero para mostrar para as pessoas só. Mas ele pode ser explorado o tempo todo. Mesmo que seja na TV da minha sala de 52 polegadas, passando lá a malhação, mostrando o mundo que não existe. Dessa forma, ele pode ser explorado. Não há uma crítica tão ferraz quanto a isso. Vai ter uma crítica das pessoas que são um pouco mais cheinhas, que não querem fazer academia, e critica quem se mata. Mas eu não vejo essa crítica em relação à exploração do corpo, em relação às outras partes. Já o sexo é um incômodo imenso. Meu Deus, ele está deixando, ou ela está deixando, se levar por conta de um mísero R$100 ou R$200. É o que eu disse e mantenho. Se há um consenso entre duas pessoas e de comum acordo, eu não vejo qual o problema nisso. O problema quem está de fora e está se incomodando com isso, nesse sentido. E agora sim, há um problema quando eu tenho diversas mulheres vindo do Norte e Nordeste para São Paulo para ser explorada. Isso precisa ser combatido. Isso não é dizer que eu não posso fazer dinheiro e fazer sexo e receber dinheiro por isso. Isso tem que ser combatido, assim como tem que ser combatida a exploração sexual das domésticas, das babás, né? Porque a babá, ela tem... Olha o tanto que ela é explorada. Ela tem um filho, mas ela não cuida do filho dela. Ela cria o filho da madame, é explorada por isso, mas ela ganha muito bem por isso. Então, a gente pode relevar isso, mesmo que ela tenha que pagar um mísero salário para uma babá cuidar do filhinho dela na periferia. Aí, isso é mais tranquilo para mim, né? Enxergar essa parte. Agora, receber grana por isso é muito moralista, né? Então, o sexo, parece que o peso está sempre aí, nessa conotação. Por quê, né? Como que eu posso deixar tocar no meu sexo? Eu posso deixar a pessoa detonar o cabelo, detonar o meu corpo. O sexo é sagrado. O sexo parece que ele foi feito apenas para o amor, né? Porque a gente não faz sexo, a gente faz amor. Quem faz amor aqui, gente? Pelo amor de Deus. Amor você sente. Sexo você faz. Se você ama a pessoa que você faz, ou se você odeia ela, mas ela te paga bem, beijo no ombro, gente. Desculpa. Vou fazer alguma coisa. Não tem outra pergunta. Vou chamar agora a Maíra Pinheiro para ela fazer a pergunta dela. Oi, Mafê. Oi, Janaína. Queria que vocês tratassem de algumas questões na fala. Primeiro, a Jana. Eu tenho muita dificuldade de concordar com você nesse final da sua fala, assim. A gente sabe que a grande parte da população de travestis e trans, infelizmente, acaba tendo que se envolver com a prostituição, porque sofre uma marginalização extrema, não tem só dificuldade de inserção no trabalho formal, como dificuldade de inserção na sociedade como um todo. Conseguir moradia formal é difícil, conseguir completar a educação básica é muito difícil por causa do alto grau de evasão escolar.
A gente vai acabar tratando dessa questão do é problema meu, não, se é moralista ou não. Eu não acho que seja moralista fazer essa crítica que a gente faz à prostituição, porque, assim, de fato, todo trabalho no capitalismo é uma exploração, em algum grau, mas a exploração do corpo, eu acho que é particularmente violenta. Eu acho difícil você ver como completamente consensual uma relação sexual que é mediada pelo dinheiro. Eu entendo a sua posição, mas eu tenho dificuldade de fechar com você completamente nessa. Aí queria saber de você que tipo de políticas que a gente pode ter voltadas para a população de transexuais e travestis para evitar que a prostituição seja acabe sendo a saída mais procurada. Então, se você acha, por exemplo, o que você acha, por exemplo, de lutar por cotas? Acho que a iniciativa privada tende a ser, sei lá, mais resistente a espontaneamente inserir essa população no mercado de trabalho. Então, acho que a gente tem que disputar com, por exemplo, gestões de esquerda, exigir que nessas gestões a participação dessa população nos quadros seja maior. Não sei como está, por exemplo, na CADES ou da instância do governo do Estado. Como que está a composição dos quadros desses espaços com relação à participação das trans e das travestis? Provavelmente não o suficiente para ser, sei lá, justo. Queria saber o que você acha disso. Que tipos de políticas que a gente pode ter para sair dessa realidade? E a companheira do Manas Chicas, eu acho que a gente tinha que fazer uma ponderação um pouco sobre como que a gente como construir essa questão do combate à prostituição, porque eu concordo com boa parte da sua linha, mas eu acho que a abolição da prostituição, assim como não vai ter Copa, são formas ruins de você iniciar o debate, porque pela reação da Jana, por exemplo, a gente não ganhou a solidariedade dela para essa luta. E eu acho que a gente tem que conseguir ganhar. E com essa linha de abolição à prostituição, eu acho que as mulheres cis ou trans, as travestis e os poucos homens que estão envolvidos nisso, eles não se sentem acolhidos para aderir a essa luta, porque eu acho que ela é, sei lá, pouco... A Jana entendeu o que eu falei, você franziu. Então, sei lá, acho que a gente está se entendendo. Acho que a abolição da prostituição é uma linha ruim, sabe? Acho que não chama as pessoas para participar desse debate, as pessoas que são as principais interessadas, que são as pessoas que estão prostituídas. Porque é muito difícil, sei lá, a gente tem que conseguir fazer esse diálogo da marginalização sem fazer com que a principal vítima se sinta com a sua autodeterminação diminuída, se sinta pouco protagonista nessa luta. Eu acho que a gente, de fato, eu acredito que a prostituição é uma coisa a ser combatida, mas eu não acho que cabe a mim, que sou uma mulher de classe média alta, privilegiada, que não está exposta a isso, protagonizar essa luta. Não, eu tenho muita dificuldade de ficar confortável com a linha do comitê por causa disso, porque eu acho que tipo, a prostituta que viu a pichação na Roosevelt depois do 8, ela não deve ter entendido que a gente está do lado dela, sabe? Quando tem uma pichação lá pela abolição, que fizeram no final da concentração do 8 de março, fizeram uma lá, pela abolição da prostituição. Se a prostituta que passou por aquilo viu aquela pichação, não deve ter pensado, provavelmente, que a pessoa que escreveu aquilo está ao lado dela nessa luta, quer, sei lá, a emancipação dela. Eu acho que é pouco atrativo. Aí queria que vocês comentassem isso, Bel. Como que a gente trata disso sem ser, sei lá, as brancas de classe média, arrogantes, decidindo o que as outras mulheres têm que fazer? Bel, não, Mafê. E, por último, sobre a criminalização. Acho que tenho dificuldade também, nunca formulei pouco sobre isso, mas acho que tem que ter a ponderação de que criminalizar o usuário pode levar a
repressão e violência institucional sobre as prostitutas maior, porque o controle por parte da segurança pública vai se dar como? A gente vai reprimir o usuário, mas isso vai inibir a mera criminalização do usuário, vai conseguir inibir a prostituição? Acho que sem medidas para as mulheres, para as travestis, para as trans e para os poucos homens prostituídos saírem disso, a gente não consegue combater a prostituição efetivamente. É isso. Eu acho que tem uma coisa, não dá para repetir tudo o que eu falei, né? Mas tem algumas coisas que acho que precisa ficar claro, assim, que para nós a prostituição é exploração. Ponto. Não existe diferença entre exploração e prostituição. Toda a prostituição para nós é exploração e ela é uma violência contra as pessoas, né? E por que para nós isso é muito certo e seguro, né? Porque é muito simples a gente olhar para as mulheres e para as pessoas que se prostituem, né? E perceber que elas, tão logo elas consigam parar de se prostituir, elas o fazem. Então, a Jana falou, olha, eu ainda me prostituo para complementar a minha renda, né? Se você pegar a Gabriela Leite, ela, no final da vida dela, né, ela não se apresentava mais como prostituta, ela se apresentava como socióloga. A filha dela não é prostituta, né? Então, a Bruna Surfistinha, né, que é também uma menina, são todas mulheres de classe média essas, né? Ela, tão logo ela conseguiu sair da prostituição, ela fez. Então, recente eu vi uma entrevista que até foi uma reprise, né, que ela dizia o seguinte, olha, a entrevistadora perguntou qual é o recado que você deixa para as meninas que estão se prostituindo. Ela falou, olha, não entre nas drogas como eu entrei, não se deslumbre com o mundo do dinheiro como eu me deslumbrei, junte o seu dinheiro e saia rápido, né? Então, esses depoimentos, para mim, eles reforçam muito a ideia de que a prostituição ela é uma opção falsa para as pessoas que precisam disso para sobreviver, que precisam disso para complementar a renda. E isso é comum, muitas mulheres são domésticas e se prostituem eventualmente, são secretárias e se prostituem uma vez ou outra, né? Então, isso não é uma realidade pouco comum, uma realidade bastante comum, né? E para nós também não existe essa dicotomia entre o que é prostituição e exploração. Exploração é menor de idade, prostituição é opção acima dos 18. Então, a menina sofreu pedofilia, começou a ser prostituída com 12, 13 anos, aí é exploração sexual. E ela está nessa vida, né, com a sua estima destruída, com o seu horizonte de mundo, de sonhos completamente arruinado. Então, ela tem 17 anos, 364 dias, ela é explorada. Aí ela fez 18 anos, é uma opção, né? Então, assim, é muito hipócrita isso, né? Porque as mulheres começam a se prostituir muito jovens, ou então mais velhas, porque não tem outra opção. Porque já não consegue pagar aluguel, porque figura para elas a responsabilidade também de todo o cuidado com os filhos. Muitas mulheres se prostituem para sustentar seus filhos, né? E queria só reforçar mais uma ideia assim, de que, para nós, não existe entre a prostituição e o sexo, existe um abismo, né? Assim, porque, para nós, o sexo ele tem que ser por prazer, né? Por isso também a gente defende o direito das mulheres lésbicas que não querem relações heterossexuais. A gente defende porque ela tem o direito ao prazer do jeito que ela quer, e não mediado com relações econômicas. Então, não se trata de moralismo, de achar que, olha, o sexo é algo sagrado, que tem que ser realizado papai, mamãe, filhinho ali.
né, na família heterossexual, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o exercício do seu prazer, do seu desejo, né, e não mediado por relações econômicas. Gente, eu vou pedir um help para o André, porque eu preciso entender mesmo, porque ou eu estou falando inglês ou eu não estou me fazendo entender, porque agora eu estou começando a ficar confusa. Eu acho que é aquilo que eu te falei, o convite veio de última hora e eu entendi que a gente ia discutir profissional, ou seja, a profissão sexual e o projeto de lei. Para mim foi esse o convite. Isso eu compreendi, por isso que eu coloquei minha posição enquanto profissional do sexo. Entende? Agora, se for para discutir, e aí eu concordo com tudo que elas falaram, eu não sei se isso está claro ou não. Eu não estou discordando que a pessoa que está prostituída, que está obrigada na prostituição, deva continuar lá. Eu sou contra. Eu sou a primeira pessoa a erguer bandeira. Isso eu estou dizendo claro. O que eu estou dizendo o convite que foi enquanto eu entendi dessa forma, eu enquanto profissional do sexo, e aí sim, porque eu não sou explorada, gente, pelo amor de Deus, eu não vou mentir aqui, fazer a coitadinha. Eu não estou defendendo que travestis e transexuais se prostituam. Essa é a minha bandeira de luta. Eu sou Janaína Lima, vou me apresentar novamente, vim do Nordeste, muito criança, cresci numa família nordestina, me formei, estudei até a 8ª série. Quando eu comecei a concluir o 1º ano do ensino médio, eu fui apedrejada por conta da minha travestilidade. Beleza. Né? Ou seja, a minha identidade, né, o meu físico, o que vocês veem daí, incomoda tanto as pessoas a ponto de eu ser apedrejada na rua. Por conta disso, eu abandonei os estudos e fiquei por mais de 10 anos sem conseguir entrar numa sala de aula. Eu entrei para a militância no grupo Identidade, né, com esse discurso de que eu precisaria tomar um banho de moral e bons costumes e me higienizar para que a sociedade me aceitasse. Foi dessa forma que eu entrei em Identidade. Então, eu entendi que eu precisava ter um diploma, um papel, que a gente sabe quanto um papel vale. Vocês estão aqui por conta disso. Né? O papel vai ter um peso imenso na vida de vocês. Beleza. Conhecendo a Identidade, eu comecei a refazer minha trajetória de vida por conta das violações que eu sofria. Porque, por exemplo, eu estava parada na rua, era apedrejada, andava na rua, era xingada, eu entrava numa loja, era barrada, eu andava dentro de um mercado, o segurança andava comigo. Então, diversas coisas me levou ao grupo. Mas fazer o programa nunca foi essa questão, por isso que estou dizendo, né? Mas a questão da exploração, as meninas vindo obrigadas do norte e nordeste, porque a família não aceitava, para se prostituir e se prostituir, gente. Não estou fazendo de fazer programa profissional do sexo que curte, que gosta. Essa foi a confusão grande que acho que está tendo aqui entre nós. A parte da prostituição, eu estou concordando. O que eu estou dizendo a minha luta de bandeira é, sim, pela dignidade de travestis, transexuais, mas não só. Gente, pelo amor de Deus, eu estou lutando pela dignidade de todas as pessoas. Pelo fim do machismo. O fim do machismo, para mim, vai ser o top. Se a gente conseguir combater o machismo em nossa sociedade, por exemplo, muita coisa vai mudar, muita coisa vai melhorar. Entende? Mas o machismo, ele já não é mais pai, ele já é avô de muitas e muitas explorações que foram surgindo aí ao longo da história, inclusive a própria exploração sexual. E essa eu sou totalmente contra e combato o tempo todo. Eu já fui convidada para participar do núcleo de tráfico de pessoas na Secretaria de Justiça, mas eu discordei, por quê? Eu não vou discutir algo que é muito perigoso, que o mundo é perigoso ali. Quem está... quem vivencia o que acontece é tão perigoso quanto. Porque, por exemplo, uma pessoa que está fazendo um programa, ela sai num carro, ela não sabe se volta viva. Isso eu concordo. E por conta disso eu não faço o programa 24 horas. Percebe? Por conta da segurança que eu não tenho. Porque eu não tenho segurança. Eu sou formada em pedagogia. Relembrando novamente, eu posso prestar um concurso e dar aula na escola pública. Alguém já viu as condições de trabalho do professor e da professora? Do profissional da educação, seja o porteiro, até a copeira que serve o lanche? É isso que eu estou querendo dizer, gente. É essa diferenciação. É não achar, entendeu?
Quando eu digo de profissão, não achar que essa é melhor ou essa é pior. Porque é nesse ponto que a gente põe. Agora, quanto à exploração, quanto à prostituição, eu concordo. Tanto que eu não disse em momento nenhum, eu sou prostituta, eu sou uma travesti prostituída. Não disse isso. Estou dizendo, sou profissional do sexo. Não vivo 24 horas disso porque não tenho condições. Entendeu? Mas eu viveria, porque se tivesse segurança na rua, mas ninguém tem segurança na rua, alguém tem aqui garantia que desceria agora até a Praça da República e voltaria a pé com tranquilidade? Levanta a mão quem garantiria. Garantia ninguém tem. Eu desço e volto, mas eu não sei se eu volto com a bolsa. Eu não sei se eu vou ser esfaqueada porque o cara tentou me assaltar no Brás, que aconteceu com 4 pessoas, uma delas travestis. Vou dizer o quê? Foi transfobia? Não, ali foi algo, o cara roubava pessoas, furtava pessoas com ódio, com vontade de matar, e ele pegou 4 pessoas. Aí eu vou distorcer isso, vou chegar aqui e dizer, gente, aquilo foi transfobia porque matou uma travesti, porque ela também foi assaltada? Não, eu acho que tem que diferenciar isso. O crime de ódio é o crime de ódio. A exploração sexual é a exploração sexual. E isso eu estou de comum acordo com a Marcha Mundial de Mulheres, com a companheira e com a companheira K. Isso tem que acabar. Isso tem que acabar, assim como a exploração de mulheres, de travestis, de transexuais, que para mim, eu não falo transexuais, porque para mim, transexual, se ela está falando para mim, eu sou mulher, eu estou respeitando ela enquanto mulher. Então, eu não vou nem falar, se eu fizesse coletivo de mulheres, eu ia falar mulheres e travestis. Porque a companheira está me dizendo, eu sou mulher, eu nasci no corpo errado, vou fazer adequação e não sei o que mais. Então, se a Marcha Mundial de Mulheres sequer consegue respeitar isso, por isso a gente não consegue, gata. Se você está afirmando, olha, nós somos as mulheres, as transexuais e as travestis. Não são. As transexuais estão se autoafirmando quanto mulheres, então vocês são as mulheres e nós somos as travestis. Não tem as transexuais na história, na fala de vocês. Eu acho que talvez vocês precisam começar a lembrar. Talvez dizer, olha, as mulheres, também as mulheres transexuais, para lembrar que elas estão junto com vocês, e as travestis, que aí você tem um grupo diferente. Entendeu? E aí é nesse ponto que a gente difere, porque talvez a gente está discutindo a mesma coisa e não entendendo. Que a prostituição é uma merda. Mas a pessoa que faz a profissão, vive como profissional do sexo, essa é uma outra pessoa. Eu não estou dizendo da pessoa explorada, gente. Eu não estou dizendo da nordestina que está sofrendo aqui porque veio enganada. Porque acreditou que ia chegar aqui e ia ter a vida perfeita e não era. Era para ser explorada, segurar o documento dela. Ou para outra que foi para a Europa e teve o passaporte dela. Eu concordo plenamente, assim como a outra que não está afim de ficar na prostituição, mas está sendo obrigada porque não tem um outro meio de condição de vida, e a grande maioria dos transexuais é assim. Mas eu não sei, por exemplo, se eu queria cotas. Porque eu não posso achar que a garantia de direito é querer dizer que aquele grupo é diferente. Do tipo assim, ó, tadinha, coitada, dá uma cota para ela estudar, pelo amor de Deus. Gente, eu precisaria de uma cota para fazer direito se eu quisesse? Não, eu precisaria minimamente de ter capacidade de estudar, passar no vestibular e vir aqui sentar com vocês e estar ouvindo o debate agora. Mas eu não consigo por quê? Porque a gente sabe que a turma de direito é uma turma um pouco mais complicada, é mais difícil de dialogar. Você imagina uma travesti na sala de aula? Ela ia ter o nome social respeitado? Não, a gente sabe que não. Ela ia poder usar o banheiro com as pessoas que tremem na hora de falar com a gente, com medo? Não tenha medo de mim, discordar de ideias. Não precisa ter medo de falar. A gente discorda, eu concordo, eu discordo de algumas coisas. Eu concordo totalmente com você, gente. A exploração sexual é uma merda, a prostituição obrigatória é uma merda, o cara não ter condições de fazer uma faculdade para ter que ser gari e ganhar a porcaria que ganha é uma merda, a menina ter que estudar a vida toda, pedagogia, desde criança, o sonho dela é ser professora, para depois dar aula na educação que a gente tem, é uma merda, gente. A possibilidade, o sofrimento é tanto quanto. Ele não pode ser mais ou menos. Eu não posso achar que... É isso que eu estou falando. Talvez caiba, e aí eu puxo o que ela falou e eu concordo com ela. Talvez cabe à Marcha Mundial de Mulheres tentar conversar com esse grupo. Conversar com o grupo é conversar com pessoas de fato. Vamos chamar um grupo de pessoas que estão em situação fodida mesmo, que são prostitutas e que gostaria de sair dessa vida, e vamos chamar um grupo de pessoas que vivem de sexo e não está afim de sair dessa vida, e aí sim a gente levantar uma bandeira de luta. Qual é a bandeira? O que pode priorizar? Você entende? Porque hoje, juro para vocês, gente, eu não vou ser hipócrita,
Porque se eu falar que, ai, gente, adoraria estar trabalhando na Mitsubishi, eu vou estar mentindo. Eu não quero trabalhar nessa merda. Desculpa, gente, mas eu não curto, não estou afim. Eu tenho meus ideais e, nesse sentido, a gente precisaria dialogar para melhorar mesmo. Esse mundo aqui que a gente vive, como a gente melhora? Como que a gente faz para dialogar? Beleza, você gosta do teu cabelo vermelho, eu gosto do meu cacheado. E aí, como que a gente faz para você respeitar o meu cabelo e eu respeitar o teu? Que é isso que a gente não está conseguindo, por exemplo. Minimamente, acho que é isso. E aí, levantar a bandeira de comum em comum, porque a nossa principal bandeira de luta que a gente tem levantado é a luta contra o machismo, e isso a gente está de comum acordo, porque todas as outras coisas são decorrentes de tudo isso. E parece que tem hora que a gente não percebe. Porque o próprio movimento LGBT não percebe, me desculpa. O movimento LGBT defende que luta mesmo? Qual é a maior bandeira do movimento LGBT hoje? Alguém aí arrisca falar? Vocês são de direitos, vocês devem saber, gente, pelo amor de Deus, está na mídia. Não, a bandeira que eles já conquistaram, que eles falam o tempo todo. O que é o casamento, gente? É se equiparar à sociedade que existe, dizer, olha, como eu sou bonitinha, eu posso casar. Qual é a próxima bandeira deles, que eles têm trazido aí? Porque vocês pensam nisso, tem lá a criminalização da homofobia, o PL 122, gente, dá uma lida naquilo. Se a gente for para discutir na real, aquilo não está ajudando muito. Porque, por exemplo, em vez de eu trabalhar a educação e explicar, olha, companheira, né, eu não sou um bicho, né, vamos, né, entrando como um acordo, o que eu faço? Não, se ela olhou torto para mim, é homofobia. Então, manda prender ela. É isso, PL 122. Eu vou combater a violência, combater o machismo, achando que eu só soco a pessoa na cadeia? Só porque ela está sendo explorada religiosamente e está achando que eu sou o demônio, que ela não conhece a Janaína. Ela conhece o travesti pintado do jeito que a igreja pinta para ela. O demônio, Satanás, a pombagira de 7 saia, mais não sei quantas legiões de demônio. É isso que ela conhece. Aí eu preciso explicar para ela que isso não é... De que forma que eu faço isso? É fazer no PL 122, que eu vou socar ela na cadeia, na primeira hora que ela... Porque se eu não tenho noção, eu vou achar o quê? Olha, eu tenho uma lei que me protege. Olhou torto para mim. Sabe, a gente percebe isso. E a gente precisa tomar esse cuidado. Porque, por exemplo, de repente a gente está no mesmo barco, remando junto, e de uma hora para outra parece que a gente começa a pegar o remo e dar uma na cabeça da outra. Para ir para o mesmo lugar, a gente quer chegar na mesma praia. A gente quer o mesmo oásis, que é um mundo com respeito. Respeitar o outro na sua essência de ser. Se ele está falando que ele, olha, não curto carne, gosto de alface, vou ficar tirando onda da pessoa? Se a mulher está falando, olha, não curto homens, eu curto mulheres, eu vou precisar tirar onda disso? Não, mas eu fui falando para ela, você curte mulheres? Então prova. Arranja uma mulher, casa, fica bonitinha só com ela, limpinha, e não mostra que você é promíscuo. Alô? Lógico. A gente parte sempre. Vocês podem perceber, os projetos de lei são sempre nessa forma. Você dá um jeito de limpar. Olha, beleza, eu vou te aceitar, desde que você se adeque. As necessidades são essas. E na minha trajetória de luta do Grupo de Identidade, eu percebi que não. Eu falei, peraí, o povo está me enganando. Porque depois que eu consigo o diploma, eu falei, eita, não era isso, não. Cadê o mundo maravilhoso? Eu não consegui o respeito do nome social. Eu não consegui o respeito ao uso ao banheiro por conta do diploma. Eu consegui lendo, enfiando a cara nos livros, lendo, aprendendo e discutindo. Oh, peraí, não, tá aqui, está escrito isso aqui. Eu tenho direito também, à educação. Eu tenho direito a não sofrer constrangimento. Está escrito aqui, ó, Constituição. O ponto é esse. Agora, a diferença é, se a gente se perde nas entrelinhas, na interpretação, a gente vai estar isso, ó. De repente, eu estou me sentindo ofendida porque eu não entendi a colocação dela, porque talvez a gente não tenha conseguido entender o tema. Eu acho que talvez a dificuldade foi aí. Porque se for para discutir exploração sexual comercial, oba, beleza. A gente vai discutir em cima. Agora, a profissão, ser profissional do sexo, aí é outra visão, gente. Eu estou falando da pessoa que é profissional, que vive disso, que quer ganhar dinheiro com isso. E aí eu estou falando, ai, não existe, pelo amor de Deus, gente. Se eu estou falando que eu existo, eu pediria a conta hoje, tranquilamente. Vai me garantir segurança? Vai me garantir mesmo que eu não vou apanhar da polícia novamente? Eu tenho uma marca no corpo, eu não vou baixar que não tem necessidade. Mas eu tenho uma marca no corpo, por exemplo, de uma borrachada de policial.
Eu vou dizer que o sexo é ruim? Não, o ruim é o Estado que manda a polícia lá quebrar eu no cacete. E é isso que eu tenho que combater. Entendeu? O ruim é o cafetão que acha que ele é dono da rua e não deixa eu trabalhar, por exemplo, numa esquina. Porque eu não posso, por exemplo, chegar e descer aqui na Praça da Sé e resolver ser profissional do sexo. Entendeu? Aí sim eu viro prostituída. Aí eu viro prostituta, entendeu? Aí eu viro explorada. Porque se eu quiser hoje descer na Sé e fazer programa, eu vou ter, sim, que achar um cafetão. Entendeu? É essa a diferenciação. Eu acho que talvez esse ponto que a gente precisa tentar entrar no acordo. Entende? Que é caminhar para o respeito da individualidade de cada um. E aí, sim, qualquer forma de exploração deve ser combatida, seja sexual, seja mão de obra dos trabalhadores formais ou informais, e etc, 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 etc. E aí a gente continua o bate-papo. Não, eu queria só complementar uma coisa que eu tinha esquecido, mas antes queria falar, Jana, na real, não é que a gente não está se entendendo, a gente discorda, tem visões diferentes sobre o assunto. Então, e o ponto em comum, eu acho que a gente tem pleno acordo, que tem a ver com a regulamentação, é de que esse projeto ele não melhora em nada a vida das pessoas que estão no comércio do sexo, na prostituição, no tráfico, ele só beneficia os cafetões. Então, isso eu acho que a gente está de pleníssimo acordo, mas tem uma visão que é diferente sobre como essas coisas se dão, né? E uma coisa que a companheira tinha perguntado, né, sobre o modelo sueco, ser abolicionista, né, ou alemão, que legalizou a prostituição, eu acho que na verdade, a gente não precisa importar nenhum modelo e dizer, olha, que esse modelo é o que vai, né, como o Jean Williams fez com um projeto alemão. Né? Eles, na verdade, servem de exemplos para dizer que essa situação pode ser encarada de formas diferentes e que o Brasil pode construir uma saída que as pessoas não dependam da prostituição para comer. Né, que as pessoas não dependam da prostituição para pagar seu aluguel, para viver tendo mínimas condições de sobrevivência. Né? Então, eu acho que não se trata exatamente de não compreensão, né? E, para nós da marcha, né, nós somos Marcha Mundial das Mulheres. Né? Então, eu falo em nome da maioria que está prostituída. Né? E a gente já fez, na Marcha Mundial das Mulheres, existem muitas prostitutas. Né? Então, esse diálogo ele não é artificial. Né? Eu convido novamente vocês a assistirem o filme no YouTube que chama Nosso Corpo Nos Pertence, né? Uma interrogação em que mulheres que estão na situação de prostituição dão seus depoimentos. São mulheres que estão na Marcha Mundial das Mulheres. Então, ainda que eu ache, né, que o racismo é um assunto de negros e brancos, né, e que eu acho que os negros têm que ter protagonismo, né, no assunto da prostituição, eu acho que é um assunto de mulheres prostituídas, de travestis, de transexuais, porque para nós, né, que somos um movimento social, nós não queremos nenhum corpo mercantilizado, seja da mulher, seja do homem, seja da travesti, da transexual, ou qualquer denominação. Né? Nós não queremos nenhum corpo mercantilizado. Né? Nós não queremos que as pessoas precisem disso, né, de usar do seu sexo para sobreviver. E que, se ainda assim ela quiser se prostituir, é a opção das pessoas. Mas num mundo onde ninguém seja apedrejada porque é transexual, num mundo onde as pessoas não tenham que migrar, num mundo onde a saúde e a educação contemplem, onde as pessoas tenham moradia, porque o que nós vemos é isso, né? As mulheres que são travestis e transexuais se prostituem porque não tem outra alternativa, né? Porque não tem outro caminho, porque está estigmatizado. Né? Então, não se trata de não incorporar outras denominações, mas se trata assim, nós somos um movimento feminista e marxista, né? Socialista, nós queremos um mundo onde a nossa sexualidade não seja uma mercadoria. Agora a Olivia.
Então, o Marco, depois a Júlia. E alguém quer mais escrever? O Fábio. Desculpa, Júlia. Olá, Janaína, Maria Fernanda. Meu nome é Fábio, eu sou calouro aqui da Sanfran. E mudando um pouquinho o foco, você falou da proposta que você trouxe, que você estava, foi praticamente unânime. Todo mundo falou que a proposta é insuficiente, que ela não aborda os temas, que o que está colocado já existe, tal. Eu gostaria de perguntar para você que tipo de proposta, Janaína, você acha que ficou faltando? Se você pudesse particularmente sugerir algum ponto, quais pontos você acha que a proposta do Jean Willis foi negligente com os profissionais do sexo? Assim, como só tem a Júlia aqui, aí eu peço que você faça a sua pergunta e elas já respondem de uma vez. A minha pergunta é para as duas, né? Porque eu estava ouvindo a Janaína falar e aí eu fiquei pensando que uma das meninas que estava falando aqui antes falou da questão da criminalização da conduta da pessoa que procura. Só que eu fiquei um pouco intrigada com isso, porque primeiro que eu acho que criminalizar, não sei, eu não sei direito qual é a proposta, mas eu acho um pouco radical dependendo do caso. E eu achei que a fala da Marcha Mundial foi um pouco impositiva, porque não respeita muito a autonomia das mulheres. Parece que eu senti que infantiliza um pouco, sabe? Porque a Janaína falou, poxa, eu sou profissional do sexo. Ok, eu sei que existe todo um contexto de exploração econômica por trás disso, que... Ok, a grande maioria das mulheres não se prostitui porque quer, mesmo, sei lá, dizendo que sim. Mas, no caso dela, ela está dizendo aqui, eu me prostituo não, eu faço programa porque eu quero. Também já li textos de mulheres que relataram a vida delas e que dizem, olha, para mim é libertação sexual. Eu faço programa, eu quero fazer, eu escolhi. E, assim, quem é a gente para virar e dizer, nossa, mas você está sendo explorada? Para. Tipo, eu acho que isso não... Eu acho que é uma certa forma de imposição, sim, de você virar e falar, você não pode. Tipo, não sei, eu fiquei refletindo um pouco sobre isso. Então, a minha pergunta vai para Maria Fernanda sobre essa questão do respeito à autonomia das mulheres que, de fato, querem fazer programa. E a pergunta que eu tenho para a Janaína, que eu também estava pensando ali quando ela estava falando, é o quanto de autonomia você sente que você tem quando você faz um programa. Porque você disse que você faz, você quer, mas você tem essa autonomia de dizer, não, você eu não quero, sabe? Tipo, assim não, portanto não. Não sei, eu fiquei um pouco nessa dúvida, porque eu realmente não conheço. Então, essa é a minha pergunta. Eu acho que eu esqueci só de responder a companheira sobre as dificuldades de travestis transexuais, e talvez a próxima pergunta, talvez até responda para ela, e o pessoal passa, que ela precisou sair. Em relação à prioridade, existe um outro projeto de John Williams, eu sou péssima para número, não vou me lembrar, mas o nome do projeto vocês podem pesquisar, que vocês vão achar que está também rolando, que é o projeto de lei João Nery. O João Nery, ele dá praticamente 50% das respostas pensando na população de travestis transexuais. A nossa grande dificuldade hoje, e isso é provado por pessoas que passaram por esse processo, por quê? Esse projeto, ele ajuda, não, ele garante o direito à mudança, por exemplo, de prenome, né? E hoje um dos grandes dificultadores, por exemplo, para conseguir emprego, pelo menos o que é colocado pelo empregador é justamente a questão do nome, por ter uma documentação masculina, entendeu? Com uma figura feminina. Por conta disso, eles veem a grande dificuldade, além, lógico, do teu preconceito na hora de empregar. Então, por exemplo, a gente tem uma pessoa, que é a Daniela, que é formada, ela ficou anos sem emprego, ela acabou de fazer alteração de nome. Ela está trabalhando no ramo dela, ganhando super bem, depois que mudou o prenome. Então, a gente
tem apostado todas as fichas, e o movimento de travestis e transexuais tem apostado todas as fichas nesse projeto de lei do João Nery, que garante a mudança de prenome. Isso vai garantir, por exemplo, acesso ao que a gente tem, né, gente? Vamos também combinar isso. Acesso à saúde. Acesso à saúde, que eu estou dizendo, é garantia de ir nesse SUS que existe hoje. Acesso à saúde, não estou garantindo que ninguém vai ter um bom atendimento, porque isso, quem depende do SUS, ninguém tem. Vamos combinar? Então, não dá para dizer que as travestis terão prioridade na frente das outras pessoas. Não. Mas, por exemplo, não vai ter o constrangimento de chegar para ser atendida por conta de uma dor de dente e o pessoal achar que ela está com HIV só porque ela é travesti ou só porque ela é transexual. O pessoal não vai... ela não vai virar o motivo da chacota numa sala de espera quando o médico chamar o nome dela, porque o nome dela é outro nome, entendeu? Isso são coisas que têm dificuldade. Tanto o acesso da escola. Você, numa lista de presença, por exemplo, na faculdade, eu passei isso. Todo semestre, toda troca de professor que tinha no semestre, eu tinha que ir lá, professor, pelo amor de Deus, o meu nome é esse daqui, mas é foda, porque se você falar esse nome no meio de uma sala, com um monte de gente, eu viro motivo de piada. E aí eu saio da sala e vou virar motivo de piada no corredor. Então, procura evitar, me chama de Janaína. Por quê? Porque as pessoas que estão para estudar, de fato, elas nem percebem a tua presença, porque ela está ali com foco nos estudos para ganhar o seu 10, para ser aprovado para o próximo semestre. As pessoas que estão para zoar se aproveitam da situação. Mas as que não estão para estudar, as que estão para estudar e naquele momento teve essa deixa também, ela acaba se desconcentrando e ela aproveita, porque o amigo riu, ela tem que rir também, porque se ela não ri, quer dizer que ela gosta de travesti, se ela gosta de travesti, ela gosta de sexo com travesti, e isso é muito ruim para a nossa sociedade. Então, ela sequer pode perceber que tem uma travesti na sala. Mas, de repente, a mudança de nome é algo que eu digo que 50% garante o acesso dela, por exemplo, à sala de aula. E aí eu não vou precisar de cota para dizer, olha, ela pode estudar. Entende? Ela pode trabalhar. Ele vai olhar para as condições físicas dela e ela vai apresentar a documentação e ele não vai ver grandes empecilhos como ele vê hoje, como ele tem emperrado no processo hoje. Isso a gente tem percebido que é o projeto hoje que mudaria essa situação para as pessoas que estão em situação de exploração sexual, travestis transexuais ou que estão prostituídas à força porque não tem mesmo outra forma de ganhar dinheiro, infelizmente. Só que tem um outro peso muito grande tudo isso, que são os outros 50%, que é a garantia ao respeito da identidade da pessoa. Ele vai ajudar também, esse projeto de lei acaba ajudando porque ele dá uma visibilidade para essas pessoas enquanto pessoas humanas, e não apenas como vítimas da sociedade que estão fodidas, sendo exploradas e morrendo, e enfiadas na marginalidade, usando drogas, blá, blá, sabe? Então, por exemplo, esse projeto de lei do Jean Willis de mudança de prenome ajuda nesse sentido, que eles vão perceber que essas pessoas têm direitos tanto quanto as outras. E isso dá uma pequena parcela de respeito, a ponto da pessoa falar, não, se ela tem direito, ela já não é aquele sujeito que estava largado na esquina e que não tinha ninguém por ele. Então, isso tem um peso grande, é um projeto que tem grande relevância para a comunidade. Eu já li umas 3 vezes para ver se eu estava ficando louco, a coisa tinha sido mesmo bem escrito, e é um projeto bacana. Para nós, por exemplo, esse é um projeto. Agora, quando a gente pensa isso para o coletivo geral, de homens, travestis transexuais, se assim prefere, e as mulheres exploradas, entendeu? No geralzão, isso aí a garantia é o quê? Acho que é garantir, primeiramente, garantir ao acesso para todas essas pessoas que não têm acesso, garantir dignidade mínima no mercado de trabalho, que isso qualquer pessoa não tem. Tem pessoas, lógico, que estão se prostituindo porque elas não tem condições de sustentar a tua família fazendo uma faxina uma vez por semana, sei lá. Então, isso, lógico, a gente também reconhece e vê isso. Infelizmente, a pessoa não tem condições de trabalho, por conta disso, ela está lá socada na prostituição. E esse diferencial tem que ser levado em conta. Essa pessoa precisa ser resgatada. Essa pessoa está sofrendo pra cacete. Entende? E nesse ponto, acho que é o projeto que a gente tem hoje. E isso precisaria ser... inclusive, por exemplo, hoje, o tema da parada, que todo mundo chama de parada gay e que não é gay. Que todo mundo chama, por exemplo, da parada de São Paulo, que não é de São Paulo. A parada é Brasil. Porque a parada ela é feita na cidade de São Paulo, mas vem comunidades de todos os estados e de outros países. Mas até ontem, por exemplo, era a parada gay. Por que gay?
porque gay é homem, e homem é o dono. Então, logo, ele é o dono daquele espaço também, que é o problema que a gente tem dentro de todos os espaços, né? Também dentro dos coletivos mistos, que tem combatido o próprio machismo, a gente tem encontrado o tempo todo machistas, pessoas machistas dentro dessa comunidade também. É algo que a gente tem tentado combater. Hoje, por exemplo, a gente conseguiu, quem acompanha a mídia viu, a gente conseguiu, por exemplo, a mudança do nome da parada. E aí, abarcando para contemplar também a população de lésbica e a população de travestis, de transexuais e bissexuais, afirmando novamente, olha, aqui é uma parada de diversidade. Tanto que a parada era pela criminalização da homofobia já. A gente mudou, não, é pela criminalização da homo, lésbico, transfobia e pela aprovação do projeto João Nery. Então, o nosso foco tem sido nesse sentido mesmo, de tentar melhorar buscando nesse sentido do reconhecimento da nossa identidade. Porque hoje, se eu sair daqui e levar um tiro, de verdade, gente, aí estou sendo muito sincera, porque eu trabalho com a real, porque eu vivo a real. Eu já sofri tentativa de assassinato por conta de pessoa que não gosta de travesti. Aí eu vou dizer o quê? Foi um assalto, o cara queria me estuprar, queria roubar? Mentira, o cara queria me matar. Felizmente, ele não obteve sucesso. Mas, por exemplo, se eu saio da rua hoje, for assassinada, a manchete amanhã é o quê? Um homem foi assassinado e acabou. Não vem à tona a real, o motivo. Se for, por exemplo, por conta de crime de ódio, isso acaba não aparecendo. Se foi uma travesti que foi assassinada, nem vai aparecer, nem tem estatística. Se for uma mulher e ela for transexual, fudeu também. Vai entrar tudo na estatística de homem e entra na violência geral zona, que a gente fala, São Paulo está super violenta, o pessoal está vindo da periferia para roubar nós aqui no centro, o que a gente faz? Eles estão invadindo os prédios. E não é, a real não é essa. Acho que a gente tem que saber diferenciar nesse sentido. Acho que o combate tem que ser... para algumas coisas, a gente tem que pensar no coletivo, sim, porque, por exemplo, segurança não é uma prioridade para travestis transexuais. É uma prioridade para o coletivo de pessoas. Para todas as pessoas, por exemplo, que usam essa faculdade, elas têm que ter a garantia de chegar em casa tranquilamente. O Estado deveria garantir isso. Eu não posso chegar aqui e dizer, olha, eu quero ter segurança porque eu não tenho. Não, mas eu também não posso deixar de apontar aqui. A grande maioria das travestis morre antes de 30 anos por violência. E por violência de crime de ódio. São crimes com requinte de crueldade. Significa que elas precisam de olhar para a segurança? Lógico que precisa. Mais ou menos, não sei, depende. Aí a gente vai ter que fazer análise aqui, fazer pesquisa, fazer levantamentos, etc. e tal. Não sei se eu ajudei respondendo. Então, bem rapidamente também, assim, acho que muitas coisas a gente fala e muitas coisas a gente fala muito rápido e não dá para explorar todas as ideias, né? Então, queria reforçar aqui a ideia de que não existe, né? Eu talvez possa ter transparecido isso. É claro que eu enxergo o mundo, as mulheres como vítimas, sim, né? Isso não significa que elas estão numa situação de passividade, né, numa situação de coitadinhas ou de pessoas que são incapazes de sair ou de reivindicar ou de fazer qualquer coisa para sair dessa situação. Tanto que toda vez que a gente discute no movimento feminista, né, nós somos a base mais pobre da sociedade e a base mais pobre também e negra, né, se a gente for olhar aqui na São Francisco, quantas mulheres negras nós temos? Reconhecer, né, que existe uma desigualdade, um sistema racista, não significa dizer que as mulheres negras são coitadinhas, são protagonistas, estão tentando entrar, tem políticas de cota que contribuem para isso, apesar de não ser uma política que, do meu ponto de vista, deve ser eterna, mas ela tem que existir porque existe uma desigualdade. Assim como tem um monte de juízes, vocês que são futuros advogados e advogadas, que dizem que a Lei Maria da Penha é inconstitucional, porque na Constituição homens e mulheres são iguais. Só que, na real, isso não existe, né? Nós somos muito desiguais nas condições, nós não temos creche para deixar nossos filhos, nós somos responsáveis pelo trabalho doméstico e de cuidados todos, nós ganhamos menos, nós temos que submeter a trabalhos mais precarizados, porque a gente tem que cuidar dos filhos, os homens podem viajar, podem fazer curso à noite, podem ter uma sexualidade super irresponsável, fazer filho e deixar para qualquer mulher cuidar ou para sua própria mãe cuidar, e tudo bem. Então,
reconhecer que existe uma desigualdade não significa dizer que nós somos passivas ou que a gente não tem a capacidade de lutar, né? Talvez na fala isso não tenha ficado muito claro, mas queria reforçar e dizer que de forma alguma é uma situação de coitadinhas, pobrezinhas, temos que fazer coisas, né? Passar a mão na cabeça. E eu acho que é isso. Do mais, convido vocês a participarem das atividades, a ler os materiais e me coloco à disposição para futuros debates também. Gente, desculpa, é só que eu não respondi para ela também, para ela não ficar sem a resposta, que ela perguntou sobre eu priorizar o que eu quero ou não. Hoje eu tenho essa autonomia, é isso que eu digo, eu tenho autonomia para dizer, olha, você eu quero, você eu não quero. Porque, assim, é isso que eu digo, as pessoas que vivenciam é uma coisa, quem está de fora acaba vendo outra coisa, entendeu? E, por exemplo, por que a grande maioria dos clientes são homens? Porque o homem pode. Homem é permitido ir a um puteiro, homem é permitido ter esse espaço, a mulher não. Não que não exista, existe também, mas a mulher que vai para esse lugar é mal visto, o homem que é visto para esse lugar ele é vangloriado. Lógico que, por conta disso, vai ter mais homens do que mulheres. Infelizmente, a gente está aonde? Num país que se diz democrático, mas ele é, infelizmente, muito machista. E machista significa o quê, para quem não sabe? Poder na mão dos homens, o resto é resto, entendeu? Se você não é homem, macho, reprodutor, etc. e tal, você cai aí na sequência de poderes. Você vai ter menos poder que o outro. Se você chora, menos poder que o outro. E assim sucessivamente, até chegar nas mulheres. Infelizmente, é isso que a sociedade faz e prega. E é isso que a gente tem tentado, de alguma forma, abrir os olhos da pessoa e dizer, olha, você percebe essa situação? Será? Buscar a tua autonomia mesmo. E buscar autonomia é assim, olhar para a prostituição e dizer, putz, isso daqui não me serve. Eu quero sair disso, eu quero mudar disso. É olhar para a minha situação de explorado, seja no mercado das lojas do Brás, onde você tem um monte de imigrante, e a gente parece que não vê, um monte de imigrante chileno sendo explorado, mas que eles consigam perceber a situação e possa, de repente, mudar a situação deles. É buscar a autonomia mesmo do ser humano. Tem uma fala do... Não, mas... Então tá. Mais alguma pergunta? Então a gente pode encerrar. Eu agradeço a presença de vocês na mesa. Agradeço a presença de todos e todas que ficaram até agora e convido para continuarem participando dos eventos da Calorada do 11. Amanhã tem mais. Obrigada.